O Deus desconhecido que Paulo encontrou, a história que a igreja evitou. Explicar o que acontece quando um mistério espiritual insiste em tocar sua vida como se carregasse um segredo que Deus sempre guardou para o momento exato. Hoje você vai compreender por que certas revelações surgem apenas quando estamos preparados para enxergar o que antes parecia invisível e como isso pode transformar sua caminhada de fé. Porque talvez aquilo que você está vivendo agora não seja um peso, mas o anúncio silencioso de que um propósito profundo está prestes a se revelar na sua história. Eu reconheço esse tipo de momento. Já atravessei fases em que o mundo parecia barulhento demais e Deus silencioso demais, até perceber que Ele estava falando de um jeito que eu ainda não entendia. Tenho me dedicado a estudar encontros espirituais que mudaram destinos, conversado com pessoas que enfrentaram suas próprias sombras e descobri que, quase sempre, a voz de Deus se manifesta onde menos esperamos. E é por isso que a revelação que estou prestes a mostrar pode mexer com tudo o que você acreditou até hoje. A história do Deus desconhecido que Paulo encontrou em Atenas não é apenas um episódio esquecido. Há um significado oculto ali, algo tão profundo que muitos preferiram não explicar. Quando você descobrir por que aquele altar existia, vai perceber que Deus pode estar falando justamente nos lugares da sua vida que você nunca pensou em observar. Quando a fé encontra o mistério, existem instantes na vida em que tudo ao redor parece seguir normalmente. Mas dentro de você, algo se move de um jeito que não sabe explicar. Não é medo, não é dúvida, não é exatamente esperança. É uma presença silenciosa, quase imperceptível, como se um mistério espiritual começasse a tocar seu coração antes mesmo que você compreenda o que está acontecendo. Esse tipo de sensação costuma surgir nos períodos em que você mais tenta manter tudo sob controle, quando acredita que já entendeu o suficiente sobre Deus, sobre a fé, sobre si mesmo. No entanto, é justamente nesses momentos que algo fora da lógica começa a se aproximar. Não para assustar, mas para revelar que existe um caminho maior do que aquele que você enxergou até agora. Foi exatamente assim com Paulo ao chegar em Atenas. Ele não desceu naquela cidade como alguém que havia conquistado todas as respostas, e muito menos como alguém que desejava impor sua visão sobre os outros. Ele chegou como um homem sensível à presença de Deus, atento ao que os olhos não revelam de imediato. Enquanto caminhava por entre altares, templos e imagens, Paulo não viu apenas ídolos. Ele viu inquietações humanas, viu tentativas desesperadas de tocar o divino sem realmente conhecê-lo. Viu perguntas escondidas atrás de rituais, medos disfarçados de sabedoria e principalmente uma busca profunda por sentido em meio a tantas vozes diferentes. Essa leitura que Paulo fez da cidade não veio da razão, mas da fé que sabe reconhecer o mistério antes da explicação. Ele percebeu que ali havia um povo que desejava ardentemente encontrar Deus, mesmo sem saber como chamá-lo. E essa percepção é o que transforma esse episódio em algo tão atual. Porque, na verdade, não estamos tão distantes dos atenienses quanto gostaríamos de imaginar. A modernidade mudou nossos costumes, mas não mudou a essência humana. Ainda continuamos cercados por símbolos, ideias, opiniões e promessas que tentam preencher o vazio da alma. Ainda nos agarramos a certezas frágeis para não encarar perguntas mais profundas. Ainda construímos altares invisíveis, erguidos não com pedra, mas com medo, orgulho ou necessidade de controle. E talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. Talvez tenha criado, sem perceber, seus próprios altares ao desconhecido. Não altares físicos, mas lugares internos, onde você deposita seus receios, suas expectativas, suas tentativas de encontrar segurança quando Deus parece distante. Às vezes o altar é a necessidade de entender tudo,
de antecipar tudo, de prever como Deus deve agir. Outras vezes, é a resistência em deixar que Ele conduza aquilo que você ainda tenta segurar sozinho. Muitas vezes, é a sensação de que há algo maior chamando, mas você não sabe por onde começar a responder. O mistério não é o inimigo da fé. O mistério é o terreno onde a fé cresce, é o espaço onde Deus trabalha antes que você perceba. É o modo como Ele prepara sua alma para enxergar o que antes estava escondido. Quando Paulo encontrou aquele povo cheio de ídolos, ele não viu o afastamento de Deus. Ele viu uma busca que ainda não tinha sido traduzida. Da mesma forma, aquilo que você chama de confusão pode ser apenas a fase em que Deus está reorganizando sua visão espiritual para que você consiga reconhecer sua presença de um jeito novo. Não se trata de acreditar menos. Talvez se trate de acreditar de modo mais profundo. Quando Paulo encontrou o altar ao Deus desconhecido, ele não o tratou como um erro. Ele o reconheceu como um sinal de que Deus estava se revelando silenciosamente a um povo que ainda não tinha aprendido a ouvir. Esse gesto de Paulo nos ensina algo fundamental. Deus não espera que você entenda tudo para começar a falar com você. Ele não exige clareza para começar um processo de revelação. Ele fala antes. Ele age antes. Ele prepara o caminho antes. E mesmo que você não perceba, Ele está construindo pontos de encontro entre a sua busca e o seu propósito. Talvez seja por isso que você sente que algo está diferente dentro de você, mesmo que o exterior pareça igual. Talvez seja por isso que certas perguntas surgem com força, enquanto antigas certezas começam a se desfazer. Não é sinal de fraqueza espiritual. É um chamado. É o movimento de Deus atraindo sua atenção para algo que Ele quer revelar. É a fé encontrando o mistério do mesmo modo que Paulo encontrou em Atenas, não com medo, mas com abertura. Porque quando você permite que Deus use até mesmo aquilo que você não entende, uma nova compreensão começa a nascer e nada permanece no mesmo lugar. Atenas, a cidade que procurava respostas sem perceber. Atenas sempre foi vista como o centro do conhecimento, da filosofia, da razão, da cultura que moldou o pensamento ocidental. Mas por trás de toda aquela grandeza, havia algo que poucos ousavam admitir. Uma carência profunda, uma busca silenciosa que atravessava templos, escolas, praças e conversas. Os atenienses acumulavam explicações brilhantes, discursos imponentes e debates intermináveis. Mas cada uma dessas coisas era uma tentativa disfarçada de preencher um vazio que a inteligência humana não conseguia resolver. Eles falavam muito sobre sabedoria, mas viviam cercados de incertezas espirituais que não podiam confessar abertamente. E quando Paulo entrou naquela cidade, ele percebeu essa tensão no ar. Não como um juiz, mas como alguém que entendia muito bem o que significa viver cercado de perguntas que não desaparecem. A cidade inteira parecia pulsar com uma mistura de orgulho e insegurança. Seus altares não eram apenas obras de arte ou símbolos culturais. Eram expressões da alma humana em busca de algo real. As estátuas representavam deuses que ninguém conhecia de verdade, mas em quem todos depositavam suas angústias e esperanças. Os templos mostravam o quanto o povo tentava se aproximar do divino, mas também revelavam o quanto estavam perdidos sem uma revelação autêntica. Era um cenário grandioso, mas frágil, impressionante por fora, mas profundamente inquieto por dentro. Paulo enxergou que ali havia um povo que buscava respostas desesperadamente, embora não soubesse formular as perguntas corretas. Esse quadro não é tão distante da nossa realidade quanto parece. Vivemos cercados por ideias, teorias, crenças alternativas e discursos convincentes que prometem dar sentido à existência. Criamos nossos próprios templos modernos, templos erguidos em telas, números, conquistas, autossuficiência e uma avalanche de informações que mais confundem do que esclarecem.
Assim como os atenienses, acreditamos que saber mais é o mesmo que encontrar paz. Mas quanto mais acumulamos conhecimento, mais percebemos que existem perguntas que nenhum livro responde, nenhuma explicação apazigua e nenhuma filosofia resolve. Atenas se tornou, portanto, um espelho de qualquer pessoa que se sente saturada de explicações, mas vazia de compreensão espiritual. As pessoas falavam sobre deuses, mas não sabiam como se conectar com o Deus verdadeiro. Debatiam teorias da existência, mas não sabiam lidar com o silêncio interior. Construíam monumentos à sabedoria, mas carregavam uma inquietação que crescia a cada tentativa falha de entender o divino sem ser encontrado por ele primeiro. Paulo caminhou pelo meio disso tudo com a sensibilidade de quem sabe que a busca humana é legítima, mas incompleta quando não encontra a revelação de Deus. E talvez essa seja a imagem da sua própria caminhada. Talvez você esteja rodeado de respostas prontas, de discursos bonitos, de tentativas racionais de explicar o que sente, mas ainda assim perceba que algo mais profundo pede por atenção. O coração entende aquilo que a mente não define. O espírito reconhece a ausência de Deus, mesmo quando a vida parece cheia. Há uma parte de você que busca algo mais real do que teorias, mais sólido do que opiniões, mais eterno do que convenções. E Atenas, com toda sua glória e confusão, mostra que não importa o quanto alguém saiba, sempre haverá um espaço dentro da alma que só Deus pode ocupar. Paulo viu uma cidade que parecia cheia de fé, mas que na verdade estava cheia de tentativas. Tentativas sinceras, porém vazias. Ele percebeu que a verdadeira busca não estava nos altares imponentes, mas nas perguntas silenciosas que ninguém ousava verbalizar. E essa compreensão mudou a forma como ele interpretou cada detalhe daquela cidade. Ele não viu ali um povo rebelde, mas um povo faminto por sentido. Não viu ignorância, mas sede. Não viu idolatria como um fim em si mesmo, mas como um sintoma de uma busca incompleta. Paulo entendeu que Atenas estava procurando Deus sem saber, chamando por ele sem perceber, construindo espaços para o divino sem reconhecer sua presença. Esse entendimento é importante para você porque revela que a sua busca também pode estar acontecendo de maneiras que você não reconhece. Mesmo quando parece que nada está acontecendo espiritualmente, há sinais ao redor que mostram que Deus está se aproximando. Existem perguntas que surgem no seu coração não por acaso, mas porque Ele está preparando sua alma para algo maior. Assim como Atenas, você pode estar mais perto de uma revelação do que imagina. E quando Deus decide se revelar, Ele começa pelos lugares onde o ser humano tenta preencher o vazio sozinho. É ali que a luz começa a entrar. É ali que a história muda. É ali que a busca silenciosa encontra finalmente o objeto verdadeiro de sua esperança. O altar esquecido que mudou tudo. Quando Paulo caminhou pelas ruas de Atenas, nada parecia indicar que ele encontraria algo tão profundo em meio àquela infinidade de altares. Os templos eram grandiosos, as imagens impressionavam pela beleza e pela técnica, e o movimento incessante da cidade fazia qualquer viajante acreditar que tudo ali estava no lugar certo. No entanto, foi justamente entre monumentos imponentes que Paulo percebeu um altar que não se destacava pela aparência, mas pelo silêncio. Um altar dedicado ao Deus desconhecido, esquecido pelos que o construíram e ignorado pelos que passavam ao seu redor todos os dias. Ele não possuía ornamentos preciosos nem inscrições elaboradas. Era simples, quase discreto, como se carregasse um segredo tão grande que ninguém ousava tratar com familiaridade. A grandeza desse altar não estava em sua forma, mas em sua mensagem. Ele representava mais do que uma tentativa desesperada de agradar mais um Deus. Era a admissão involuntária de que,
Apesar de toda a devoção da cidade, algo ainda faltava. Os atenienses tinham deuses para cada aspecto da vida, mas ainda assim perceberam que havia uma presença divina que não conseguiam definir. Por isso construíram aquele altar, não para honrar um nome, mas para confessar um vazio. Era como se aquela estrutura silenciosa dissesse que por trás de toda a religiosidade existia um desejo por algo maior, algo verdadeiro, algo que nenhuma imagem podia traduzir. Paulo entendeu imediatamente o que aquele altar significava. Enquanto muitos o ignoravam por considerá-lo apenas mais um entre tantos, ele viu ali o ponto de encontro entre a busca humana e a revelação divina. Aos olhos comuns, era uma construção esquecida. Aos olhos espirituais, era uma chave. Uma chave que mostrava que, mesmo sem saber, aquele povo estava sendo preparado por Deus. O altar não revelava quem ele era, mas deixava claro que ele era procurado. E um povo que procura, mesmo sem saber como, está muito mais perto de encontrá-lo do que imagina. O altar ao Deus desconhecido não era uma obra humana isolada, era uma pista deixada por Deus no meio do caos espiritual de Atenas. Esse altar esquecido também representa muitos momentos da sua vida. Situações que parecem pequenas demais para serem notadas. Detalhes que passam quase despercebidos, mas que carregam sinais profundos de que Deus está se aproximando. Às vezes, você espera que Ele fale através do extraordinário, quando, na verdade, Ele escolhe tocar seu coração através do simples. Um gesto inesperado, uma palavra que chega na hora certa, uma inquietação que se repete, um silêncio que insiste em chamar sua atenção. São altares invisíveis espalhados pelo seu caminho, que mostram que Deus está mais perto do que você imagina, mesmo quando você não compreende os sinais. O altar de Atenas revela algo que a fé madura aprende com o tempo. Deus não depende da nossa clareza para agir. Ele não precisa que tudo esteja organizado para se manifestar. Muitas vezes, ele se revela justamente onde existe confusão, dúvida, fragilidade. Porque é nesses lugares que o coração humano admite que precisa de algo maior do que consegue produzir. O altar esquecido era a prova viva de que o desejo por Deus existia ali, mesmo sem nome, mesmo sem forma, mesmo sem entendimento. E Paulo soube reconhecer isso porque aprendeu a discernir os movimentos de Deus antes que eles fossem compreendidos. Esse discernimento também é oferecido a você. Quando Paulo olhou para aquele altar, ele não viu erro. Ele viu oportunidade. Ele viu a chance de apresentar o Deus verdadeiro usando uma ponte que já havia sido construída pelo próprio povo, ainda que sem saber. Da mesma forma, Deus pode usar áreas da sua vida que você considera frágeis, incompletas ou mal resolvidas como pontos de encontro entre você e Ele. Não são as estruturas externas que definem a revelação, mas a disposição do coração em reconhecer que existe algo maior chamando. Talvez haja um altar esquecido dentro de você, um espaço que você não valoriza, mas que guarda uma das maiores portas para o agir de Deus. Um desejo antigo que você deixou de lado, uma pergunta que nunca encontrou resposta, uma dor que você achou que já tinha superado, uma busca que parecia ter acabado. Esses lugares são férteis para a revelação divina. Assim como Atenas carregava um altar silencioso, esperando o momento certo para ser interpretado, sua vida também guarda sinais que Deus pretende traduzir quando você estiver pronto para compreender. E quando essa revelação chegar, ela não apenas ilumina uma parte da sua história, ela muda tudo. O momento em que Deus interrompe a lógica. A verdadeira virada espiritual acontece quando aquilo que você acreditava entender sobre Deus deixa de ser suficiente para explicar o que Ele está fazendo.
Foi exatamente isso que Paulo experimentou diante do altar ao Deus desconhecido. Naquele instante, algo rompeu a lógica religiosa de Atenas e, ao mesmo tempo, desafiou as fronteiras da própria razão humana. Porque Deus não estava se revelando por meio de discursos eloquentes, nem por meio de maravilhas extraordinárias, mas através de um altar esquecido, silencioso e aparentemente insignificante. A lógica humana diria que ali não havia nada de especial. A lógica divina mostrava que ali estava o ponto central de toda a busca daquela cidade. Paulo entendeu que Deus agia naquele altar porque reconheceu um padrão espiritual que atravessa toda a história. Deus aparece onde ninguém espera, fala onde ninguém ouve, ilumina onde ninguém enxerga. Ele interrompe a lógica humana para revelar sua própria lógica, que é sempre maior, mais profunda e mais surpreendente. A razão de Atenas dizia que os deuses estavam distribuídos em estátuas belíssimas. Mas o Espírito mostrava que Deus estava escondido no símbolo menos impressionante, justamente para que ninguém pudesse se vangloriar de tê-lo encontrado pela força da inteligência. Ali, diante do altar, Paulo percebeu que Deus estava tomando a iniciativa de revelar-se a um povo que jamais seria alcançado apenas por argumentos. Essa mesma dinâmica acontece com você. Há momentos em que tudo parece encaixado na sua mente. Você acredita saber como Deus age quando Ele fala, de que forma Ele responde, até que algo acontece e rompe a estrutura. Uma porta que não se abre, uma resposta que não chega, uma mudança que você não pediu, uma inquietação que insiste em permanecer. São interrupções espirituais, aparentemente desconfortáveis, mas profundamente reveladoras. Deus usa essas quebras de lógica para chamar sua atenção, porque sabe que você se acostuma facilmente às suas próprias explicações. Ele sabe que quando tudo faz sentido demais, o coração corre o risco de parar de ouvir. Foi isso que Paulo viveu. Não foi o altar que chamou sua atenção, mas o movimento de Deus dentro dele enquanto o observava. Algo na alma dele dizia que aquele símbolo era mais do que o olho conseguia ver. A lógica humana dizia que era apenas mais um monumento religioso. A revelação dizia que era o início de uma mensagem. Quando Deus interrompe a lógica, Ele faz isso para expandir sua visão, não para confundi-la. Faz para levar você além de onde sua mente conseguiria chegar sozinha. Foi assim com Paulo, e muitas vezes é assim com você. Deus precisa quebrar um padrão para abrir um novo caminho, e essa interrupção nunca acontece de maneira aleatória. Ela é sempre precisa, intencional e profundamente amorosa. Deus não desorganiza sua vida para te deixar perdido. Ele mexe nas estruturas para que você perceba a presença dele, onde antes você não enxergava nada. Há perguntas que só surgem quando a lógica se desfaz. Há respostas que só chegam quando você para de tentar controlar o ritmo da revelação. E há encontros com Deus que só acontecem quando Ele decide interromper sua maneira habitual de interpretar o mundo. Paulo viu naquele altar uma espécie de convite divino, um convite para abandonar a lógica humana e entrar na lógica da fé. Uma lógica que não depende de explicações completas, mas de sensibilidade espiritual. Não depende de provas visíveis, mas de percepção interior. É exatamente nesse ponto que o mistério se torna revelação. Porque quando você aceita que Deus pode agir fora das suas previsões, algo dentro de você se abre para um entendimento que não vem da mente, mas do espírito. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Talvez Deus esteja interrompendo a lógica que você sempre usou para viver, para crer, para decidir. Talvez Ele esteja desmontando certezas que você achou que permaneceriam para sempre, não para destruir seu caminho, mas para construir um novo. E esse novo
Começa exatamente onde você menos espera. Paulo aprendeu esse princípio diante de um altar esquecido. Você pode aprender diante daquilo que também parece pequeno, silencioso ou sem sentido na sua vida. Porque Deus nunca perde o controle da história. Ele apenas reorganiza o cenário para que você veja o que ele sempre quis mostrar. A voz de Deus antes da religião. Quando Paulo olhou para o altar dedicado ao Deus desconhecido, ele percebeu algo que poucos líderes religiosos daquela época teriam coragem de admitir. Deus já estava falando com aquele povo antes mesmo de Paulo chegar. A revelação não começou com o sermão, não começou com a doutrina, não começou com a explicação. Deus já estava se movendo na cidade muito antes do mensageiro entrar por suas portas. Aquele altar não era apenas uma tentativa humana de alcançar o divino. Era também um sinal de que o divino já havia alcançado o coração humano de alguma forma. Era a prova de que Deus age antes da religião, antes da instrução, antes da compreensão. Essa é uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. Deus não depende da estrutura humana para revelar quem Ele é. Ele não espera pela organização da fé para começar a trabalhar. Ele não se limita à linguagem que usamos para descrevê-lo. Deus sempre age primeiro. Ele sempre inicia o movimento. Ele sempre cria caminhos antes que possamos nomeá-los. O altar ao Deus desconhecido era o testemunho vivo de que Deus já havia plantado no coração daquele povo uma intuição espiritual. Um reconhecimento silencioso de que existia algo maior do que tudo o que conheciam. Eles não sabiam expressar, mas sentiam. Não sabiam definir, mas buscavam. Não tinham nome, mas tinham um clamor. E é aqui que essa história toca profundamente a sua vida. Você não encontrou Deus apenas nos momentos em que o buscou conscientemente. Ele já vinha tocando sua história muito antes de você saber fazer uma oração. Há sinais antigos, momentos sutis, encontros inesperados, inquietações que surgiram em você muito antes de você entender que eram provocadas por Ele. A voz de Deus costuma anteceder sua percepção de que Ele está falando. Às vezes, ela aparece como um desconforto que não passa, como um desejo de mudança, como um impulso que te empurra para longe do que te faz mal, como uma curiosidade espiritual que você não sabe explicar. Isso é Deus antes da religião. Isso é Deus preparando o coração antes de você saber que Ele estava ali. Esse movimento divino acontece porque Deus nunca esteve interessado apenas em sistemas ou estruturas. Ele sempre esteve interessado em pessoas. Antes de existir um altar construído por mãos humanas, já havia um altar dentro da alma. Antes de existir um ritual, já existia uma busca. Antes de existir uma doutrina, já havia uma intuição espiritual que apontava para Ele. Paulo percebeu isso rapidamente, porque entendeu que o altar ao Deus desconhecido era mais do que um símbolo. Era o eco do coração humano, chamando por Deus sem saber como chamá-lo. A cidade inteira carregava um desejo antigo, profundo, silencioso. E Deus ouviu esse desejo antes que alguém fosse capaz de interpretá-lo. Esse entendimento muda completamente a forma como vemos a fé, porque revela que Deus não começa a agir em você no dia em que você decide procurá-lo. Ele começa muito antes. Ele trabalha nos bastidores da sua vida, dentro de momentos que parecem comuns, usando situações que você nem imaginava serem espirituais. Deus pode usar até mesmo a confusão, o vazio, a inquietação para preparar você para o encontro com Ele. E quando você finalmente percebe sua presença, descobre que Ele já estava te cercando há muito tempo. É como se a revelação fosse apenas o instante em que seus olhos se abrem para um movimento que Ele vinha fazendo desde sempre. A voz de Deus antes da religião também revela a grandeza do seu amor.
Ele não espera que você esteja pronto. Ele te prepara. Ele não exige que você compreenda. Ele te guia. Ele não aguarda que você o chame corretamente. Ele responde ao clamor silencioso do seu espírito. O altar de Atenas é o símbolo desse amor que antecede a razão e supera qualquer limite humano. Deus se antecipa à sua necessidade, à sua dor, ao seu desespero. Ele se adianta aos seus caminhos para que, quando você finalmente o encontre, perceba que nunca esteve sozinho. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Talvez comece a ver que momentos da sua vida que pareciam desconexos eram, na verdade, pequenos anúncios de que Deus estava se aproximando. Talvez comece a entender que aquela inquietação antiga, aquela sensação de propósito que você não conseguia definir, aquelas perguntas que surgiam sem motivo aparente, eram reflexos da voz de Deus chamando você bem antes de você saber interpretá-la. Assim como Atenas carregava um altar preparado para a revelação, sua alma também carrega espaços que Deus formatou para se encontrar com você. Ele age antes para que, quando você finalmente o escute, a sua história mude completamente. Quando Paulo enxerga o invisível, Paulo caminhava por Atenas como qualquer viajante poderia caminhar. Mas a diferença estava na forma como ele percebia aquilo que os olhos não mostravam de imediato. Enquanto a maioria via apenas uma cidade repleta de templos, discursos e tradições, Paulo enxergava o que estava por trás de cada gesto humano, por trás de cada altar, por trás de cada símbolo religioso. Ele não estava interessado apenas no que era visível. Ele buscava o que era real. E o real, naquele momento, não estava nas esculturas magníficas, nem nos debates filosóficos que enchiam as praças. O real estava na ausência, no vazio que nenhum daqueles deuses conseguia preencher, na inquietação que mesmo os mais sábios não sabiam nomear. Foi olhando mais fundo que Paulo encontrou o altar ao Deus desconhecido. E naquele instante, ele viu algo que ninguém mais via. Quando Paulo enxergou aquele altar, não viu ignorância, viu preparação. Viu uma pista deixada pelo próprio Deus em meio ao caos espiritual da cidade. Viu um clamor que não encontrava palavras. Viu um povo tentando expressar uma busca que estava além da razão. A maioria dos moradores passava todos os dias diante do altar sem dar-lhe atenção. Alguns talvez até se perguntassem por que ele existia, mas poucos imaginavam que aquela estrutura simples era o ponto mais importante da cidade no que dizia respeito à revelação divina. Paulo percebeu isso porque aprendeu a olhar para além da superfície. Ele sabia que Deus costuma escrever seus sinais em lugares inesperados e que somente quem se dispõe a ver com os olhos da alma consegue perceber essas pistas. Ver o invisível é um exercício espiritual, não intelectual. Não se trata de decifrar símbolos, mas de discernir presença. É algo que acontece quando o coração está afinado com o movimento de Deus e pronto para captar nuances que passam despercebidas ao olhar comum. Paulo tinha esse tipo de sensibilidade, e é por isso que ele conseguiu transformar um altar esquecido em uma ponte para proclamar uma das mensagens mais profundas do Evangelho. O que ninguém conseguia explicar, ele interpretou como uma oportunidade divina. O que ninguém valorizava, ele reconheceu como o início de uma conversa espiritual entre Deus e um povo inteiro. Essa capacidade de enxergar o invisível também é oferecida a você. Existem momentos, situações, pessoas e acontecimentos na sua vida que, vistos superficialmente, parecem comuns ou irrelevantes. Mas quando você olha mais atentamente, percebe que carregam um significado espiritual que ainda não havia sido revelado. Deus, muitas vezes, se manifesta por meio de sinais discretos, gestos sutis, circunstâncias que parecem pequenas demais para chamar sua atenção. Mas são justamente nesses lugares que ele deposita sementes de revelação.
A questão não é se Deus está falando. A questão é se você está disposto a ver o que Ele está mostrando. Paulo entendeu que aquela cidade não estava tão distante de Deus quanto parecia. O altar era a prova disso. Enquanto muitos consideravam aquele objeto apenas uma segurança religiosa, ele viu ali um espaço pronto para a verdade entrar. Ele percebeu que o coração humano sempre carrega indícios do Criador, mesmo quando não consegue reconhecê-lo. Ver o invisível é isso. Perceber que Deus está presente antes mesmo que a fé esteja madura. É entender que ele já marcou território dentro da alma humana muito antes da religião organizar seus rituais. É perceber que a busca sempre começa com Deus, mesmo quando o homem acha que está tomando a iniciativa. Talvez você também precise aprender a enxergar o invisível na sua própria vida. Talvez existam sinais de Deus que você ignorou porque achou que eram apenas coincidências. Talvez existam conversas que você não valorizou, mas que nasceram de uma intervenção divina. Talvez exista uma inquietação que você tem tentado calar, mas que na verdade é o Espírito despertando você para algo maior. Assim como Paulo encontrou em um altar esquecido a chave para compreender o que Deus estava fazendo em Atenas, você pode encontrar em detalhes simples da sua vida a confirmação de que Deus está mais ativo do que você imagina. É preciso olhar além. É preciso perceber que aquilo que parece pequeno pode ser o início de uma grande revelação. Ver o invisível é um convite. Um chamado para abandonar a pressa, o hábito, a distração e a necessidade de entender tudo imediatamente. É confiar que Deus está trabalhando em camadas profundas e que essas camadas se revelam aos poucos, exatamente no momento certo. Paulo viu o que ninguém via porque estava conectado ao movimento de Deus. Você também pode experimentar isso. Basta desacelerar o olhar, aquietar a alma e permitir que Deus destaque diante de você aquilo que Ele mesmo plantou para ser encontrado. O invisível não é ausência, o invisível é promessa. O Deus que fala onde ninguém espera. Paulo descobriu algo essencial ao caminhar por Atenas. Deus raramente escolhe os lugares óbvios para falar. Ele não se limita aos espaços que os homens chamam de sagrados, nem aos rituais mais elaborados, nem às estruturas aparentemente perfeitas. Deus fala onde quer, quando quer e usando aquilo que ninguém jamais classificaria como instrumento divino. Foi por isso que ele escolheu um altar simples, quase ignorado pela cidade, para iniciar uma das revelações mais importantes daquele tempo. Enquanto todos acreditavam que Deus se manifestaria através dos símbolos grandiosos, ele preferiu falar por meio daquilo que parecia pequeno demais para despertar atenção. Deus falou onde ninguém esperava, e Paulo entendeu que a grandeza de Deus não está no tamanho do altar, mas na profundidade da mensagem. Esse é um padrão espiritual que atravessa a história. Deus fala com Moisés através de uma sarça comum. Ele chama Samuel durante a madrugada num templo silencioso. Ele revela seus planos a Davi quando ele ainda era apenas um pastor esquecido no campo. Ele envia anjos para dialogar com pessoas simples em momentos que pareciam rotineiros. Deus escolhe o improvável porque é ali que o coração humano está mais vulnerável e mais disposto a ouvir. O extraordinário, muitas vezes, endurece a expectativa. O simples, por outro lado, abre espaço para a surpresa. Paulo aprendeu isso diante do altar ao Deus desconhecido e compreendeu que Deus fala onde há fome de sentido, não onde há aparência de religiosidade. Da mesma maneira, Deus fala com você em lugares que você talvez nunca tenha considerado espirituais. Ele fala através de inquietações silenciosas, de acontecimentos aparentemente sem importância, de conversas rápidas que tocam seu espírito de forma inesperada.
Ele fala quando você está sozinho, cansado, distraído, ou até mesmo quando acredita que ele se afastou. O problema é que muitas vezes você interpreta como acaso aquilo que, na verdade, é intervenção divina. Você pensa que é coincidência quando é cuidado. Você acha que é pensamento comum quando é sussurro espiritual. Você acredita que é apenas mais um dia difícil quando é Deus guiando seus passos para algo que você ainda não consegue ver. Deus fala onde ninguém espera, porque Ele quer alcançar lugares profundos do seu coração que não seriam tocados de outra forma. Ele usa situações que quebram suas expectativas, não para te confundir, mas para te despertar. Quando a vida não segue o roteiro que você imaginou, há uma chance real de que Deus esteja justamente abrindo espaço para falar com você de maneira mais clara. Ele sabe que, quando tudo parece previsível, você se acomoda. Mas quando algo foge do seu controle, você começa a prestar atenção. É nesse momento que a voz de Deus se destaca. Não porque ele começou a falar agora, mas porque você finalmente parou para ouvir. Atenas ensina isso com força. A cidade se orgulhava de sua sabedoria, de seus templos, de seus discursos grandiosos. Mas foi no altar mais esquecido que Deus encontrou um canal para falar. Quando Paulo percebeu isso, ele entendeu que a revelação divina não segue a lógica humana. Deus vai direto ao ponto onde a necessidade é maior, mesmo que ninguém reconheça esse ponto como sagrado. Ele ignora o cenário que a mente humana constrói e fala no cenário que a alma realmente habita. Ele atravessa ruídos, rituais, tradições e distrações para alcançar a parte mais verdadeira da sua vida. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja usando circunstâncias que você considera pequenas demais para carregar algo espiritual. Talvez Ele esteja falando através de uma conversa que você quase não teve, de uma memória que voltou à tona, de um incômodo que você tenta ignorar, de um sonho que parece insistir, ou até mesmo de uma perda que abriu espaço para reflexão. Deus não está preso aos lugares onde você espera encontrá-lo. Ele se move onde houver espaço. Ele fala onde houver abertura, mesmo que essa abertura seja fruto da sua fragilidade. A revelação que Paulo encontrou em Atenas ainda ecoa hoje. Deus não precisa da nossa autorização para agir, nem depende dos nossos moldes para falar. Ele se manifesta onde a alma clama, mesmo quando o clamor é silencioso. Ele se revela onde a busca existe, mesmo quando a busca não encontra linguagem. Ele usa o improvável para revelar o inevitável. Quando você aprende a enxergar isso, começa a entender que Deus sempre esteve falando mais do que você imaginava. Apenas não estava falando do jeito que você esperava. E é assim que Ele transforma o desconhecido em encontro, o simples em sagrado e o inesperado em revelação. O encontro entre o desconhecido e o chamado interior. Paulo percebeu que o altar ao Deus desconhecido não era apenas um símbolo perdido em meio à religiosidade de Atenas. Ele era a representação física de algo que todos carregavam dentro de si. Um chamado interior que a alma sente antes que a mente consiga compreender. Existe dentro do ser humano uma necessidade profunda de se conectar com aquilo que é maior, mais eterno e mais verdadeiro do que qualquer impulso racional. Esse chamado não nasce do conhecimento, nasce da essência. Não nasce da cultura, nasce da alma. Por isso, mesmo vivendo em um ambiente saturado de explicações filosóficas, os atenienses ainda sentiam falta de algo que eles próprios não sabiam nomear. Era como se dentro de cada um houvesse um eco dizendo que o divino existia, além dos limites que a própria cidade havia construído. Esse encontro entre o desconhecido e o chamado interior é uma das experiências mais fortes do caminho espiritual.
Ele acontece quando a pessoa percebe que nada do que tentou construir para se sentir segura realmente preenche o espaço interior onde só Deus pode habitar. A alma reconhece essa falta mesmo antes que a mente aceite. É por isso que certas perguntas começam a surgir, certas inquietações aparecem sem aviso, certos desejos de mudança nascem quando você acha que tudo estava sob controle. Há momentos que não são provocados pela lógica, mas pelo movimento de Deus, aproximando você daquilo que Ele sempre quis revelar. Esse movimento é silencioso, mas é irresistível. Ele não grita, mas transforma. Foi isso que Paulo encontrou em Atenas. O povo não clamava por mais religião, eles clamavam por verdade. Eles buscavam algo que ultrapassasse rituais e teorias. Enquanto os filósofos tentavam explicar tudo, o espírito humano pedia algo que explicação nenhuma conseguia entregar: uma revelação viva. O altar, portanto, era a materialização desse clamor. Não era um monumento de ignorância, era um monumento de honestidade, uma confissão pública de que, apesar de toda a sabedoria humana, ainda existia um espaço interior que nenhum Deus inventado conseguia preencher. Paulo não julgou aquele altar. Ele o valorizou, porque viu ali a porta aberta para um encontro real com o Deus verdadeiro. E essa mesma porta existe dentro de você. Mesmo que você não saiba expressar com clareza aquilo que está sentindo, o chamado interior continua pulsando. Esse chamado aparece quando a vida já não faz sentido com as explicações que você tem. Quando você tenta se ancorar em certezas antigas e percebe que elas não sustentam mais sua alma. Quando o que antes te satisfazia agora parece pequeno demais. Quando você sente que existe algo maior te convidando, mas não sabe exatamente para onde ir. Esse é o encontro entre o desconhecido e o chamado interior. É Deus despertando uma parte sua que estava adormecida, preparando você para algo que ainda não foi revelado completamente. Esse encontro muda tudo, porque obriga você a olhar para dentro. Você começa a perceber que as respostas externas não são suficientes, que as justificativas racionais não acalmam sua alma, que os caminhos antigos não sustentam essa nova inquietação. A busca deixa de ser teórica e se torna pessoal. A fé deixa de ser conceito e se torna encontro. As perguntas deixam de ser sobre o mundo e começam a ser sobre você. E nessa transição, Deus encontra espaço para revelar quem Ele é de verdade. Paulo apresentou o Deus verdadeiro aos atenienses porque encontrou neles um desejo que já existia antes de qualquer explicação. Deus já estava chamando, e o altar era a evidência. Talvez você esteja vivendo esse exato momento. Talvez o desconhecido já esteja falando com você. Talvez aquilo que parecia dúvida seja, na verdade, o início de uma revelação. Talvez a inquietação que insiste em permanecer seja o Espírito te conduzindo para um encontro mais profundo. O chamado interior nunca aparece para te confundir, mas para te direcionar. Ele te leva para perto de Deus, mesmo quando você não entende o processo. Paulo viu isso nos atenienses. O altar era o clamor, a mensagem era a resposta. E agora, o clamor pode ser o que pulsa dentro de você, enquanto a resposta se aproxima na forma de um Deus que não é mais desconhecido, mas revelado. O significado profético do altar para hoje. O altar ao Deus desconhecido não pertence apenas à história de Atenas. Ele atravessa os séculos e fala diretamente à nossa geração, carregando um significado profético que nunca foi tão atual. O que aquele povo expressou sem compreender, hoje se manifesta em milhões de pessoas que vivem saturadas de informações, sobrecarregadas de estímulos, cercadas de explicações, mas ainda assim profundamente vazias. O altar é o símbolo desse clamor coletivo, dessa carência espiritual que não encontra descanso nas respostas modernas.
É o retrato de um mundo que perdeu suas referências espirituais e tenta, com todas as forças, preencher o espaço que só Deus pode preencher. O altar é um espelho, e quando você olha para ele, percebe que há uma verdade que atravessa gerações. O ser humano continua faminto por Deus, mesmo quando não sabe nomeá-lo. A profecia escondida no altar revela que Deus sempre encontra uma forma de se aproximar do coração humano, independentemente da época, da cultura ou do caos ao redor. Os atenienses construíram aquele altar porque sentiram, ainda que de modo confuso, que havia uma presença maior que eles não conseguiam ignorar. Hoje, essa mesma sensação aparece na forma de inquietações espirituais que tomam conta de pessoas que acham que já viram de tudo. Surge no vazio que nenhuma conquista preenche. Surge na ansiedade que nenhum sucesso resolve. Surge no cansaço profundo que nem o descanso físico cura. É como se Deus estivesse restaurando dentro de cada pessoa o reconhecimento de que Ele existe para além das estruturas humanas. Esse significado profético também revela que em toda geração Deus prepara o terreno antes da revelação. Atenas tinha seu altar. Nossa geração tem seus sinais. Eles aparecem na busca crescente por sentido, na sede espiritual mascarada de curiosidade, na percepção coletiva de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar disponível. Há um despertar silencioso acontecendo, e esse despertar não vem de doutrinas, mas do próprio Deus tocando corações. A mesma lógica que se aplicou aos atenienses se aplica agora. Antes da mensagem chegar, Deus já está preparando a alma para recebê-la. Ele coloca perguntas onde antes havia certezas. Ele provoca inquietações onde antes havia estagnação. Ele abre espaços internos que só podem ser preenchidos pela sua presença. O altar também carrega um alerta sutil, mas poderoso. Ele mostra que a religiosidade vazia não sustenta ninguém. Os atenienses tinham uma cidade repleta de templos, mas vazia de revelação. Hoje, muitos têm acesso a todo tipo de conteúdo espiritual, mas raramente encontram profundidade. A profecia do altar nos lembra que Deus não se revela onde há excesso de rituais, mas onde há autenticidade. Ele não se manifesta em práticas decoradas, mas em corações disponíveis. Quem vive de aparência espiritual nunca encontrará o Deus verdadeiro. Mas quem reconhece sua própria insuficiência, mesmo sem saber como chamar por ele, está mais perto da revelação do que imagina. E há ainda um último aspecto profético que transforma completamente essa narrativa. O altar ao Deus desconhecido revela que Deus não se ofende com a busca imperfeita. Ele não repreende o clamor confuso. Ele responde. Ele acolhe. Ele se revela. A falta de conhecimento não é uma barreira para Deus, mas uma oportunidade para ele se manifestar. Os atenienses não sabiam quem ele era, mas reconheceram a existência de algo maior. E isso foi suficiente para que Deus preparasse um encontro através de Paulo. Isso significa que, mesmo em meio às incertezas, Deus consegue encontrar espaço na alma humana para se revelar. Ele se aproxima de todos que o procuram, ainda que sem entender completamente o que procuram. Hoje, o altar está dentro de você. Não como uma estrutura física, mas como um chamado interior que reconhece que o mundo não basta. Esse chamado é profético. Ele anuncia que Deus está te atraindo. Ele sinaliza que a revelação está próxima. Ele mostra que a busca que te acompanha não é um erro, mas uma preparação. Assim como Paulo interpretou o altar como uma evidência da presença de Deus naquele povo, sua própria inquietação espiritual é a evidência de que Deus está se movendo em sua direção. O altar aponta para o futuro. Ele mostra que o encontro com Deus não é apenas possível, é inevitável. O Deus que sempre soube seu nome. A história do altar ao Deus desconhecido
poderia ter terminado como tantas outras narrativas religiosas que se perdem no tempo, mas ela termina de uma maneira completamente diferente porque revela algo que muda a forma como entendemos Deus, fé e propósito. Quando Paulo se colocou diante daquele altar e começou a explicar quem era o Deus que eles buscavam sem saber, algo extraordinário aconteceu. Os atenienses descobriram que o Deus que lhes era desconhecido, na verdade, os conhecia profundamente. Antes de eles erguerem o altar, ele já os observava. Antes de tentarem expressar a busca, ele já respondia. Antes que soubessem seu nome, ele já os chamava pelo nome. E essa é uma das verdades mais poderosas da espiritualidade cristã. Deus nunca é desconhecido para aqueles que ele criou. Apenas não percebemos sua presença até que ele decida revelar-se completamente. Quando Paulo anunciou esse Deus, ele deixou claro que não se tratava de uma divindade distante, fria ou inacessível. Era o Deus que criou todas as coisas, que sustenta a vida e que não cabe em templos feitos por mãos humanas. Era o Deus que não precisa de oferendas, porque Ele mesmo é quem dá tudo o que é necessário para viver. Era o Deus que estabeleceu tempos e lugares para que as pessoas o buscassem, ainda que tateando no escuro, para descobrir que Ele nunca esteve longe. Essa revelação confrontou toda a lógica de Atenas, porque mostrava que o Criador não está esperando que o ser humano seja perfeito para se aproximar. Ele está sempre mais perto do que imaginamos, sempre atuando antes, sempre conduzindo a história de maneira invisível, até o momento em que a luz se acende na alma. Essa revelação muda sua vida porque mostra que Deus sempre esteve presente, mesmo quando você não percebia. Ele estava lá, nos momentos em que você se sentiu só. Estava lá nos períodos em que você se afastou. Estava lá quando você achou que não tinha forças. Estava lá quando você tentou preencher o vazio com coisas que não duraram. Estava lá quando seus planos falharam, quando suas expectativas desmoronaram, quando suas perguntas ficaram sem resposta. Em tudo isso, ele permanecia perto, aguardando o momento em que você permitiria que ele iluminasse seu entendimento. Não foi você quem deu o primeiro passo em direção a Deus. Foi Ele quem colocou o desejo no seu espírito. Foi Ele quem ajustou o tempo. Foi Ele quem organizou circunstâncias. Foi Ele quem plantou o altar dentro de você. O Deus que sempre soube seu nome conhece cada parte da sua história, inclusive aquelas que você tenta esquecer. Ele entende suas fraquezas, acolhe suas dores, conhece seus medos e percebe suas lutas silenciosas. Ele não se surpreende com seu passado, não se assusta com suas falhas e não se afasta por causa dos seus erros. Ele vê a essência que existe em você, mesmo quando essa essência está escondida sob camadas de culpa, vergonha ou cansaço. Ele sabe quem você é, mesmo quando você se sente confuso. Ele vê seu valor, mesmo quando você não consegue enxergar. Ele entende sua busca, mesmo quando você não sabe expressá-la. Essa é a diferença do Deus verdadeiro. Ele não exige que você se torne alguém para ser amado. Ele ama você antes de qualquer transformação. O encontro de Atenas nos revela que Deus não apenas conhece você, mas tem um propósito específico para a sua vida. Assim como aquele altar apontava para um encontro marcado com a revelação, sua própria jornada aponta para um chamado que Deus já preparou. Nada é por acaso quando se trata da ação divina. O que parece atraso é preparação. O que parece silêncio é alinhamento. O que parece perda é redirecionamento. O Deus que sempre soube seu nome não trabalha com improviso. Ele trabalha com precisão. Cada detalhe da sua vida, até os que você não gosta, podem se tornar parte do plano que Ele desenhou para você desde o princípio. E quando você reconhece isso, algo dentro de você muda para sempre.
A fé deixa de ser uma tentativa desesperada de encontrar Deus e se torna a resposta natural ao Deus que sempre esteve te encontrando. O medo perde força, a ansiedade diminui. A busca se torna mais leve, porque agora você entende que não está tentando alcançar um Deus distante. Você está respondendo a um Deus que já te alcançou. Ele conhece seus caminhos, suas fraquezas, suas forças, seus sonhos e seus limites. Ele sabe onde você está e sabe exatamente onde pretende te levar. Por isso, essa história não termina em um altar esquecido, ela termina em você. A revelação que ocorreu em Atenas se prolonga até aqui, até este momento, porque o mesmo Deus continua chamando pessoas pelo nome, continua se revelando em lugares inesperados e continua transformando vidas que antes viviam cheias de altares desconhecidos. Ele continua encontrando aqueles que não sabem como buscá-lo. Ele continua iluminando aqueles que caminham no escuro. Ele continua respondendo chamados que nem foram verbalizados. Porque Ele é o Deus que sempre soube seu nome e nunca deixou de escrever sua história, mesmo quando você achou que estava caminhando sozinho. O encontro que transforma tudo. Há momentos na vida em que você percebe que não foi a lógica que te trouxe até aqui. Não foi a força da sua vontade, nem o acúmulo das suas experiências, nem a soma das suas escolhas. Foi algo maior. Algo que estava se movendo muito antes de você perceber. Algo que guiou você por caminhos que pareciam desconexos, mas que agora começam a fazer sentido. Foi assim com os atenienses diante de um altar que eles mesmos não compreendiam. E é assim com você agora, diante de uma revelação que não começou hoje, mas que finalmente encontrou espaço para se tornar luz. Durante toda a jornada desta mensagem, vimos que Deus não se revela apenas nos grandes momentos, mas principalmente nos discretos. Que Ele não fala apenas com aqueles que se acham preparados, mas com aqueles que têm coragem de admitir que estão em busca. E talvez essa tenha sido a parte mais desafiadora para você aceitar, porque a vida nos ensina a construir fortalezas, sustentar aparências, manter um controle que nunca tivemos de verdade. Mas quando Deus entra em cena, Ele desarma a alma. Ele dissolve as defesas. Ele transforma a busca em encontro. Ele coloca diante de você aquilo que sempre esteve tentando mostrar, que Ele nunca foi desconhecido. Quem não o percebia era você. E quando essa percepção finalmente chega, ela não apenas muda a forma como você vê Deus, ela muda a forma como você vê a si mesmo. Você descobre que seu valor não está no que conquistou, mas no fato de ser visto por Ele. Você descobre que sua história não é uma sequência aleatória de acontecimentos, mas um caminho cuidadosamente alinhado para te conduzir ao propósito. Você entende que cada inquietação, cada fraqueza, cada silêncio e cada ferida carregavam mais do que dor. Carregavam direção. Deus estava chamando pelo seu nome enquanto você ainda acreditava estar caminhando sozinho. E agora, ao final desta revelação, existe uma pergunta que precisa ser respondida dentro de você. O que fazer quando Deus deixa de ser desconhecido? Não existe neutralidade depois de um encontro assim. Quando Deus se revela, a alma se move. O coração muda de ritmo, a vida ganha uma nova interpretação. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber exatamente o que vem depois. Basta reconhecer que aquilo que era mistério agora é convite. Que aquilo que parecia distante agora é presença. Que aquilo que parecia confuso agora é caminho. O altar de Atenas continua existindo dentro de cada pessoa que sente que a vida deve ter um significado maior. E esse altar só cumpre seu propósito quando você tem coragem de reconhecer que não foi você quem encontrou Deus. Foi Deus quem encontrou você. Ele sempre soube seu nome, sempre acompanhou sua história, sempre preparou seus passos,
sempre conduziu seus dias com paciência, amor e sabedoria. E agora que você finalmente o enxerga, a jornada não termina, ela começa. Porque o Deus que era desconhecido acaba de se tornar revelação. E quando Deus se revela, ele transforma tudo aquilo que toca.